Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor seja com todos vocês, queridos amigos e irmãos. É uma alegria podermos estar juntos nesse dia do Senhor, celebrando Cristo que está ressuscitado, presente no meio de nós, e quando nos reunimos em torno do altar, celebrando o sacrifício eucarístico, o seu sangue, seu corpo, que é entregue por todos nós, que nos alimenta em nossa vida, faz com que cada um de nós, meus irmãos e irmãs, também renove suas vidas, suas forças, tanto pela palavra, como pela Eucaristia, como pela vida em comunidade, e possamos cada vez mais ser sinais de ser do Senhor nessa nossa sociedade que necessita de cristãos que vivam com autenticidade a sua identidade e, com relação à sua identidade, procuram também, no diálogo com a sociedade, a manifestar a boa notícia que a todos deve colocar no coração, esperança de tempos novos. Nós estamos concluindo nesse final de semana esse momento, o tempo comum durante o ano. Nós voltaremos com o tempo comum depois de Pentecostes. Na próxima quarta-feira, nós estaremos iniciando a Quaresma. Com a quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência, nós iniciamos a Quaresma, que são 40 dias de um grande retiro espiritual, de um olhar nossa própria vida e descobrirmos como é que nós estamos vivendo e como é que nós podemos nos converter ainda mais. É um presente anual que nós temos na liturgia da igreja, que devemos fazer de tudo para vivenciar bem a Quaresma, no silêncio, na oração, na penitência, na confissão, a partir da próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas. E aqui no Brasil, também a Quaresma tem, junto como uma maneira concreta dessa vida de conversão, a celebração e a comemoração da campanha da fraternidade. Neste ano, fraternidade e a saúde pública, que a saúde se difunda sobre a terra. Ou seja, nós vemos aí que a consequência de quem se converte também tem uma preocupação com o social, com a preocupação com a sociedade. Por isso também a campanha da fraternidade sempre tem aspectos sociais que devem ser consequências da nossa vida de conversão. Se de um lado sabemos que temos que nos converter internamente, mudando de vida, de mentalidade, de comportamento, essa nossa vida de mudança ela vai se visibilizar através daquilo que nós atuamos também na sociedade. É consequência lógica, prática, e aliás, assim viveram os santos, todos na igreja, que quanto mais vivenciando a vida em Cristo, mais tiveram uma vida de compromisso com o pobre, com o necessitado, com a pessoa abandonada, dentro das suas várias realidades e possibilidades conforme a época. Portanto, preparemos-nos para vivenciar a partir da próxima quarta-feira a Quaresma e a campanha da fraternidade com o coração aberto, generoso, de quem quer aproveitar para viver realmente sua vida de conversão. É o grande retiro espiritual que todos nós, igreja, somos convidados a ir para o deserto, no encontro com Deus, no combate com o maligno e caminhando para a Páscoa da ressurreição, a partir da próxima quarta-feira. Mas nesse final de semana, a palavra de Deus que nós estaremos ouvindo na liturgia, ela nos fala sobre também a necessidade das pessoas ajudarem os seus irmãos a se aproximarem de Cristo. É interessante ver nessa necessidade, e que ao mesmo tempo que ele veio trazer é tudo novo, que supõe de todos nós também essa abertura para o novo. E ao mesmo tempo essa afirmação daquilo que nós pregamos, que já sempre nessa direção daquilo que Cristo realmente veio fazer e que é que nós anunciamos aos irmãos e irmãs. Vejam, por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, 1 a 12, que é esse final de semana, fala que Jesus estava em Cafarnaum, sua cidade. E uma vez que ele estava ali, uma multidão se reuniu que não dava para entrar na casa, nem a porta, não tinha jeito de entrar, de tal maneira que tinha gente ali em volta. E tinha uma pessoa que não podia caminhar, um paralítico, e que queria chegar perto de Jesus. Como que fizeram?
4 homens o carregaram, não podia entrar pela porta por causa da multidão, abriram um buraco no teto. Naquela época as casas não são como o teto igual ao nosso, então é um outro estilo, então foi fácil, digamos, abrir um lugar no teto, e pela abertura do teto desceram justamente o leito em que estava o paralítico diante de Jesus. Então, primeira coisa que nos faz pensar, meus irmãos e irmãs, que tem pessoas que se aproximam de Cristo com as próprias pernas. Tem outras horas que nós vamos ao encontro das pessoas para levar Jesus Cristo. E tem hora que nós precisamos ajudar as pessoas a se aproximarem com Cristo e de Cristo, como no caso do paralítico. Ou seja, aqui nós vamos ter a igreja que ajuda a conduzir a pessoa para Cristo e que tem até criatividade de poder fazer a pessoa se aproximar de Cristo. 2 aspectos importantes para hoje. De um lado, de termos a igreja que tem essa disposição. A nossa missão evangelizadora, querigmática, catequética, ela de um lado nos faz ir até onde as pessoas estão, nos faz atender a quem chega e muitas vezes também nos faz levar no colo alguém que precisa ser levado e que quer se aproximar de Cristo e eles não sabem como. Então acho que para todos nós é uma realidade de quem é apóstolo, de quem também se sentiu muitas vezes levado ao colo. Quem de nós também nos sentiu dessa forma de ser levado por alguém até Cristo Jesus quando nós precisamos? Assim também, né, somos chamados a fazer o mesmo com as pessoas que necessitam, né? E do outro lado também é saber ter criatividade. Não tem como entrar, não tem jeito, não tem possibilidade. Tem muita gente que às vezes tem essas questões, né, que devido à falta de motivação não tem a criatividade de saber como levar a pessoa até Cristo. Desculpas existem muitas. Esses podiam tentar desculpar, não tem como, você está numa cama, você não tem como chegar lá e a porta está cheia de gente, não tem como ir. No entanto, abrir um buraco no teto e entregar a pessoa diante de Cristo. Essa criatividade nos falta muitas vezes. Descobrir como que podemos estar levando as pessoas para Cristo, ou Cristo as pessoas, nas diversas situações que hoje nós vivemos, não é? De que maneira vamos assim vencer as barreiras que existem para que as pessoas se encontrem com Jesus Cristo. Essa é uma palavra muito importante para todos nós nessa época de nova evangelização. Mas ainda mais, ali, segundo a mentalidade hebraica que está por baixo, evidentemente, Jesus vendo o paralítico, disse: filho, teus pecados são perdoados. Perdão dos pecados. E aí, logo, ele foi julgado. Os escribas diziam: mas como esse homem pode falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Não é? Jesus é Deus. E deu à igreja essa missão, inclusive, também. Queremos vivenciar muito no tempo da Quaresma, que se aproxima agora, com as confissões que nós temos para o perdão de nossos pecados, não é? Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, falou: o que é mais fácil? Dizer teus pecados são perdoados, ou dizer levanta, toma teu leito e anda? Curar o paralítico. Né? Então Jesus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, pega teu leito e anda, falou ao paralítico. Né? Toma teu leito e vai para casa. E naquele mesmo instante ele se levantou, tomando o leito, e foi-se embora à vista de todos. Meus irmãos e irmãs, a experiência do mal, do pecado, faz parte da nossa vida. Nós somos fragilizados nessa tendência para o pecado. E fazemos o mal muitas vezes. Muitas vezes o mal que nós fazemos nos leva justamente a ficarmos imóveis, a não caminharmos, a não darmos passos. Por isso mesmo Jesus vem, e a igreja continua a missão de Jesus, para perdoar os pecados, que os pecados são como que venenos colocados dentro de nós que vão nos matando interiormente, a nossa vida, a nossa vitalidade, a nossa alegria. Por isso, quanto mais nós experimentamos o perdão dos pecados, mais nós temos a vida, mais podemos tomar nosso leito e caminhar e andar, né, com o coração leve diante do Senhor. É justamente a experiência da misericórdia de Deus. Né? É aquilo que Jesus vem
Ele tem o poder de perdoar os pecados e deu à igreja essa missão. Quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Jesus dá essa missão também à igreja, para que realmente a vida aconteça. Para que o homem novo, cada vez mais, possa fazer a experiência dessa libertação em Cristo. A criatividade da maneira de fazer a pessoa chegar até Cristo, ao mesmo tempo a ajuda que deram para que alguém chegasse até Ele quando não podia chegar, e aí a compreensão que Ele faz e que Ele deixou à igreja essa missão de continuar levando vida para todos. Ao mesmo tempo termina essa perícope desse domingo, o Evangelho 2:1-12 de Marcos, dizendo que aqueles que viram tal acontecimento, a multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Nunca vimos coisa semelhante. Isso vem ao encontro da leitura de Isaías, meus irmãos e irmãs, que é a leitura primeira desse domingo, Isaías 43. Que ele fala justamente isso, Não vos lembreis, mais dos acontecimentos de outrora, não recordeis mais as coisas antigas, porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge, não a vedes? Vou abrir uma via pelo deserto, e fazer correr arroios pela estepe, Mas tu me atormentaste com os teus pecados, cansaste-me com as tuas iniquidades, e eu que tenho a pagar as tuas faltas, e não mais me lembrar dos teus pecados. Já em Isaías aparece, meus irmãos e irmãs, essa palavra que recorda para todos nós a promessa do Senhor de deixar o que é o passado, de apagar os pecados e de realmente renovar o seu povo. Vou fazer uma obra nova. Vou fazer surgir água no meio do deserto. Fazer uma vida nova, transformar todas as coisas. Ora, meus irmãos e irmãs, essa transformação que é prometida no Antigo Testamento, em Cristo se realiza, e deve acontecer também em nossa vida. Vivemos também a vida transformada pelo perdão, pela renovação da nossa vida, pelo perdão dos pecados, e a fazer experiência dessa vida nova no Senhor. De tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós sejamos aqueles que demonstram como surge nova vida no meio do deserto. E que, no entanto, o Senhor que vai nos mostrando como a sua palavra vai afirmando em nós essa nova vida. É o que lembra a segunda leitura, a segunda carta de Paulo aos Coríntios desse domingo, que dirigiu uma palavra que é sim, não é sim e não ao mesmo tempo, mas sim. Nós temos anunciado, não foi um sim depois um não, mas sempre foi sim, porque as promessas de Deus são um sim em Jesus. Ou seja, as promessas de Deus de trazer o perdão dos pecados, uma vida nova, arroio no meio do deserto, são um sim que se cumprem em Jesus Cristo. E Cristo, com o perdão dos pecados, com a sua presença no meio de nós, nos mostra como as coisas todas se cumprem. Ora, meus irmãos e irmãs, tudo se cumpre em Cristo. Nele se tem o perdão dos pecados, a renovação da vida. Suponho que nós acolhamos isso em nossa própria vida e nós anunciamos também aos irmãos e irmãs essa boa notícia. Eis que surge uma nova vida, que nós levemos as pessoas até Cristo, que encontremos criatividade de trazer a pessoa diante de Jesus Cristo, e a experiência que essa vida nova acontece. É isso que o mundo de hoje tem necessidade. É disso que as pessoas têm necessidade e que nós somos enviados para anunciar e para proclamar. Que o domingo, o dia do Senhor, nos encontre assim, meus irmãos e irmãs, nos encontre disponíveis, abertos à graça de Deus, alegres por sermos amados pelo Senhor e chamados a viver e a celebrar esse mistério da encarnação, da ressurreição e dessa vida nova. Que todos possamos ter um bom início de quaresma, uma boa participação. Vamos nos despedir agora de tantas coisas aqui nesses dias agora e começar bem a quaresma como tempo de oração, de reflexão e de penitência. Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.